Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira, dia 1º de março, da segunda semana do tempo da Quaresma, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje que nós lemos o Evangelista São Mateus, no capítulo 21, versículos do 33 ao 43 e do versículo 45 ao 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: Ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nesta sexta-feira esta série de leitura das parábolas de Jesus Cristo, que nos são apresentadas pela liturgia. Hoje vemos então Jesus Cristo que, mais uma vez, voltando-se aos sacerdotes e aos anciãos do povo, lhes dirige esta parábola falando desta vinha, da vinha e dos vinhateiros. Esta vinha que foi preparada pelo patrão, com tudo aquilo que era necessário para que produzisse bons frutos, foi entregue aos vinhateiros, mas os vinhateiros se apossaram daquela vinha e, inclusive, mataram aqueles que foram enviados para poder cobrar a renda. É claro que Jesus aqui não está falando unicamente de agricultura. Ainda hoje nós temos os processos de arrendamento no nosso esquema de trabalho na agricultura. Mas Cristo aqui está usando de referências que são bastante claras para aquele povo. A vinha sempre foi sinal do reino de Deus. E os vinhateiros são aqueles que foram chamados a trabalhar a vinha. Os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, os mestres da lei, os fariseus, são aqueles que foram chamados a trabalhar a vinha, que no entanto não era propriedade deles, era propriedade de Deus. Entretanto, eles tomam posse desta vinha, e tomando posse desta vinha, eliminam a vida de todos aqueles que vêm em nome do patrão, seja dos profetas, daqueles que foram enviados por Deus, denunciando muitas vezes os desvios do povo, denunciando a infidelidade que o povo vivia ao projeto de Deus. Por fim, Deus envia o seu próprio Filho, ou seja, envia Jesus Cristo. E enviando a Cristo, ele pensa: meu filho irão respeitar. Mas não é aquilo que acontece, porque nós vemos justamente eles que dizem: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. E nós que conhecemos a vida de Jesus Cristo sabemos que é justamente isto que acontece com ele, ou seja, ele é morto justamente porque, mais uma vez, não querem ouvir
as admoestações, as correções, o caminho de conversão que Jesus lhes propõe. É onde então Jesus fala deste fato, ou seja, a vinha será tirada e será dada a outros vinhateiros que produzirão os vinhos no tempo certo, as uvas no tempo certo. E aí então nós poderíamos nos perguntar quem são esses outros vinhateiros que são chamados a cultivar o reino de Deus? Somos nós. Cada um de nós é este novo vinhateiro que o Senhor coloca para que possa cultivar a sua vinha para que ela produza frutos. Claro, não frutos como uvas, mas frutos de conversão, frutos de caridade, frutos de serviço, frutos de conversão em relação à palavra de Deus. E provavelmente poderíamos nos perguntar: como estamos então cultivando a vinha do Senhor? Estamos sendo os bons vinhateiros que produzem as uvas boas e as entregam ao patrão, as entregam a Deus, ou seja, estamos trabalhando para que mais e mais irmãos nossos possam ir ao encontro de Cristo e do seu reino, ou muitas vezes queremos nos comportar como os donos da vinha e assim excluímos todos aqueles que querem chegar até Deus, todos aqueles que querem chegar até a igreja, todos aqueles que muitas vezes querem viver o seu caminho de conversão. Devemos tomar cuidado, porque se é este segundo modo de agir que se faz presente conosco, o próprio Cristo nos diz: olha que a vinha vos será tirada e será dada a outros que produzirão frutos, que produzirão o vinho no tempo certo. Então que nós nos esforcemos dia a dia a bem cultivar a vinha do Senhor que nos é entregue nas mãos, na certeza de que ela não é propriedade nossa. O reino não é propriedade nossa, mas nós devemos ser os bons agricultores que cultivam e que fazem crescer este reino através dos nossos gestos, palavras, ações, através do nosso testemunho. Oremos. Purificai-nos, ó Deus Todo-Poderoso, para que, pelo fervor da penitência quaresmal, cheguemos de coração sincero à Páscoa que se aproxima. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.